pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a exposição do conteúdo dessa semana, tá certo? Olha aí o tema, sistema de equação com duas variáveis, tá certo? O que isso significa, Isabel? Pessoal, é o seguinte, eu vou ter um sistema de equação, né? O nome já está dizendo, o sistema de equação é isso aqui, tá certo? É a representação de um sistema de equação, no qual, pessoal, nessa minha equação, ela vai conter duas letrinhas, duas variáveis distintas, tá certo? Normalmente a gente vai representar pela letrinha x, tá? E pela letrinha y, tá certo? Então, antes da gente entender, né, e montar certo sistema de equação, eu quero trazer uns detalhes aqui para vocês, tá certo? Alguns pontos importantes. Primeiro, pessoal, toda vez que um sistema de equação é apresentado para a gente, ele vem na forma contextualizada, tá certo? Então, a gente tem que transformar essa leitura na respectiva equação que representa esse contexto, tá bom? Então, por exemplo, durante a minha leitura vem a palavra adicionado, juntos, tá certo? Isso nos remete à ideia de soma, o sinal de mais, tá certo? Então, adicionado, juntos, dá a ideia de soma e o sinal é o sinal de mais, né? É a operação da soma mesmo, tá bom? Quando se falar em dobro, pessoal, a gente está falando de algum valor que foi multiplicado duas vezes. Assim como se falar em triplo, quase que não sai a palavra, 3 vezes e assim por diante, tá certo? Aqui são algumas situações. Outro detalhe, da mesma forma como adicionados juntos da ideia de soma, quando eu falo diminuído, retirado, da ideia de quê? De subtração, tá certo? Isso aqui é só para vocês terem uma noção de algumas palavras, tá bom? Outra coisa, pessoal, ó, quando não sabemos ao certo um determinado valor, representamos por letra. Então, quando eu falo para você, pessoal, assim, um número pode ser qualquer número. Como eu não sei que número é esse, eu represento por uma letra. Quando eu falo assim, eu, Isabel, tenho um determinado valor em dinheiro. Tá, eu tenho um determinado valor em dinheiro, mas vocês não sabem que valor é esse. Então, vocês representam esse valor por uma letra, tá certo? Então, quando não sabemos ao certo um determinado valor, a gente representa essa situação por letras, tá bom? Dito isso aqui, e sabendo a forma como eu vou representar o meu sistema de equação, tá certo? Então, eu vou ter uma primeira equação, eu vou ter uma segunda equação, no qual, na leitura, na minha questão contextualizada, eu vou transformar a leitura nesse sistema de equação, tá certo? Através desses detalhes aqui que a gente viu, tá bom? Bora ver isso na prática? Bora lá? Vem aqui comigo, ó. Pronto, pessoal, e a gente vem aqui com a nossa primeira situação que diz o seguinte, ó, vem aqui para a leitura. Paulo e Jonas foram à lanchonete e a soma das contas deles, foi de R$32. A conta de Paulo foi o triplo do valor do companheiro. Qual sistema de equação do primeiro grau representa essa situação? Pessoal, ó, tá vendo? Eu vou transformar essa leitura aqui num sistema de equação, tá bom? Aquele sistemazinho lá que eu falei, ó, onde aqui eu vou colocar a minha primeira equação e aqui eu vou colocar a minha segunda equação, tá bom? Durante a leitura, pessoal, essa primeira equação e essa segunda equação aqui a gente consegue identificar, tá certo? Então, lembrando daqueles pontos que eu falei para vocês, vem aqui comigo. Pedro e Jonas foram à lanchonete e a soma, observem, e a soma das contas deles foi de R$32. Pessoal, Paulo, ele consumiu um certo valor. Nós sabemos que valor foi esse? Não. E lembra, quando eu não sei um determinado valor, eu represento por uma letra. Vamos normalmente utilizar aqui a letrinha X, tá certo? Então, Paulo consumiu X reais, tá bom? Assim como Jonas, pessoal, o Jonas, ele também consumiu um certo valor. A gente conhece esse valor? Não. Então, a gente representa por uma letra, tá? Podemos representar pela letra X novamente, Isabel? Não. Por quê? Porque se eu disser que Jonas também consumiu X, o que é que eu estou dizendo? Que eles consumiram a mesma quantidade. Eles gastaram lá o mesmo valor. Então, para Jonas, eu já escolho uma letra diferente, tá? Vamos dizer que é a letrinha Y, tá bom? Então, Paulo gastou X reais
e Jonas gastou Y reais, porque eu não sei quanto cada um gastou, tá certo? Mas o seguinte, ele diz que a soma desses valores deu R$ 32, ou seja, se eu somar, tá? O que é que eu posso tirar daqui, ó? Que se eu somar x mais o y, né? O valor de Paulo mais o valor de Jonas, isso aqui deu R$ 32, tá certo? Olha aqui, temos a nossa primeira equação. A nossa primeira equação tá aqui, tá? Olha a segunda equação, como é que a gente vai descobrir. A conta de Paulo, olha aqui, quem é a conta de Paulo? É x. Foi o triplo do valor do companheiro. Opa, pessoal, a conta de Paulo, que é x, isso aqui é a nossa primeira situação. Olha aqui, a conta de Paulo é x. Ele está dizendo que foi igual ao triplo, pessoal. O que foi que eu disse? O triplo da ideia de 3 vezes. Então, foi 3 vezes o valor do companheiro. Ora, quanto é que Jonas gastou? Y. Conta de Paulo foi 3 vezes a conta de Jonas, 3y, né? Qual sistema de equação do primeiro grau representa essa situação? Ora, a gente encontrou aqui a nossa segunda equação, tá? Então, vou pegar a primeira equação e jogar aqui, ó. Tá, ó, isso aqui nada mais é do que x mais y igual a 32, tá bom? E a segunda equação é x igual a 3y. Então, percebam, pessoal, que eu transformei a minha leitura num sistema de equação do primeiro grau, tá certo? Então, é só prestar atenção na leitura, separar a primeira equação, separar a segunda equação e atentar para aqueles detalhes que eu falei para vocês no início, tá? O dobro, o triplo, quando eu não sei um determinado valor, eu represento por letras, tá certo? Se são 2 valores, 2 letrinhas diferentes. Adicionar, juntar, dá a ideia de quê? De soma, tá certo? Então, com isso, vocês conseguem resolver as atividades da semana, tá bom? Então, vou aqui para uma última situação, e nessa última situação, também bem idêntica aí o que vai cair para vocês durante a semana, a gente encerra a aula, tá? Bora aqui comigo! A gente vai agora para a nossa segunda situação, e nessa segunda situação diz o seguinte, ó. A soma de 2 números é igual a 50. A diferença entre esses números é igual a 20. Qual o sistema que traduz essa situação problema? Olha aí, pessoal. Seguinte, ele está dizendo que a soma de 2 números... Pessoal, a gente conhece esses 2 números? Não, a gente não conhece esses 2 números. Se a gente não conhece, a gente representa por letras. Como são 2 números, a gente vai representar por 2 letras diferentes, x e y. E aqui está dizendo que esses números foram somados. Então, x mais o y, pessoal, isso aqui dá igual a quanto? A 50. Show de bola! Temos aqui a nossa primeira equação, tá? E a diferença entre os números é igual a 20. Pessoal, diferença da ideia de subtração, muito bem, subtração. Entre quem? Entre esses números, tá? Então, ao invés de somar, agora eu vou fazer a diferença entre esses 2 números, tá? Entre x e y, que eu não conheço que números são esses, é igual a quanto? A 20. Qual o sistema que traduz a situação problema? Pessoal, tá aqui o nosso sistema. A soma de 2 números é igual a 50 e a diferença entre esses números é igual a 20. Pronto, morreu Maria Praia aí, tá certo, pessoal? Essas são algumas situações que vão cair aí nas atividades no decorrer da semana. Só atentar os detalhes e no mais, tá bom? Tá? Tchau, abraços.